Olá, eu sou o professor Davidson e junto com o Renato Sampaio, nós estamos aqui na disciplina Música e Promoção de Saúde. Estamos numa série de debates discutindo sobre esse tema. No debate anterior, nós tivemos a presença do Edmar, do grupo Saracura, falando dessa interface da música da prática comunitária na saúde. Hoje a gente está com a presença aqui da professora Rosângela, que daqui a pouco eu vou apresentar. E nesse debate, a gente está aqui falando sobre algumas áreas que têm essa relação com a promoção de saúde, que são a música comunitária, a música na medicina, a educação musical e a musicoterapia. Como eu falei, na semana passada tivemos a música comunitária, hoje a educação musical, na próxima semana teremos musicoterapia, na seguinte, música na medicina. Essa série de debate faz parte da disciplina do programa de pós-graduação em música da UFMG, Música e Promoção de Saúde. Inclusive, nesse ano, no mês de setembro, nós teremos o congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música, que acontecerá na Universidade Federal da Bahia, em Salvador, e teremos lá um grupo de trabalho, um simpósio temático sobre música e promoção de saúde. Então, quem tiver interesse também pode discutir mais com a gente esse tema. Estaremos eu, o professor Renato Sampaio e a professora Diana Santiago, da UFBA, coordenando esse GT, esse simpósio. A chamada de trabalhos para o Congresso da Ampon está aberta e também você pode ter interesse em submeter especificamente para esse simpósio temático, que é Música e Promoção de Saúde. Então, você pode procurar lá no Ampon, ANPPOM, Ampon, e ver esse congresso que acontecerá no mês de setembro. Tá? Então, dando sequência aqui, Renato, você quer falar alguma coisa antes de eu apresentar a nossa convidada? Sim, sim. Só lembrar também que nós vamos ter em junho, né, um evento que vai ser chamado de Quarto Simpósio de Música e Promoção de Saúde da UFMG. Ele vai acontecer no dia 29 de junho, tá? Vai ser online, vai ser gratuito, onde a gente vai ter diversos trabalhos sendo apresentados, né, fazendo essa relação aí de música e promoção de saúde de um modo geral. Enfim, mas aí mais para frente a gente manda a divulgação do evento para todo mundo. A gente compartilha aí. Joia, Renato. Então, hoje temos a alegria de ter a presença aqui da professora Rosângela Carmo. Rosângela é doutoranda em música pela UFBA, tem mestrado em música também pela Universidade Federal da Bahia e licenciatura em música. Tem especializações em musicoterapia, educação musical, educação inclusiva e especial e educação infantil especial e transtornos globais. É professora da música vinculada à Rede Municipal de Ensino de Salvador, com atuação na Associação de Amigos dos Autistas e na Escola Municipal Hospitalar e Domiciliar Irmã Dulce. Tem atuação docente no ensino de música em educação especial e inclusiva, escola hospitalar e transtorno do espectro autista. A gente tem a honra de ter Rosângela aqui, que tem tanto atuado como professora em classe hospitalar, como pesquisado sobre o tema, a referência aí no tema, para a gente entender bem essa interface entre educação musical e promoção de saúde. Rosângela, fique à vontade, a gente vai ter um tempo agora para a sua fala. Depois desse momento, a gente vai abrir para perguntas. Aí vocês podem anotar as perguntas, ou digitando no chat, e assim que a Rosângela terminar, a gente segue com os debates. Bem-vinda, Rosângela. Seu microfone. Muito obrigada, Davidson e Renato. Quero agradecer a vocês, né, pelo convite para estar participando aqui, né, dessa aula com esses alunos lindos, maravilhosos, que estão cedendo um pouco do seu tempo, né, para conversar um pouquinho comigo, que minha proposta é essa, né, a gente conversar um pouquinho, né, sobre ensino de música em classe hospitalar, e como o Davidson falou, né, a ideia é que eu traga algumas considerações a respeito do tema e, no final, a gente pode abrir para as discussões, tá certo? Eu vou abrir aqui, vou compartilhar com vocês aqui os slides. Vamos ver se apareceu aí para vocês.
Sim, apareceu. Apareceu? Vamos ver se vai passar. Está passando? Sim. Pronto. Então, gente, eu quero conversar um pouco com vocês sobre esse tema, né, que eu considero assim um tema de grande relevância social, né, que é, diz respeito ao atendimento pedagógico domiciliar que acontece, né, em ambientes hospitalares, né, atendimento pedagógico educacional, né, que acontece em ambientes hospitalares. Se a gente for parar para pensar, eu estava nesse instante conversando com o Davidson, se a gente parar para pensar que uma criança que um estudante, uma criança ou adolescente, né, que precisa estar internado, né, e que falte um dia de aula, se a gente entende que um dia de aula já já se considera um dia de grandes perdas, né, em termos de conteúdo, de aprendizagem, de vivência, se esse tempo se amplia, a gente percebe o quanto que pode ser impactante na vida dessas crianças, né, ficarem afastadas da escola por uma semana, por um mês, por 6 meses, por um ano, por vários anos. E a classe hospitalar, trazendo já até um pouco do conceito de classe hospitalar, diz respeito, né, ao atendimento pedagógico educacional, né, direcionado para estudantes que, por estarem em tratamento de saúde, estarem hospitalizados, ficam impossibilitados de frequentar a escola, né? E aí, se a gente for parar para pensar, existem tratamentos que realmente são curtos, né? A criança vai interna num dia, sai no outro, ou interna, passa 3 dias, ou passa uma semana, 15 dias, né, hospitalizado, sem poder ir para a escola. A gente já vê, assim, o quanto isso pode ser, né, prejudicial no caso do acompanhamento escolar, né, na vida escolar dessa criança, né. E quando a gente pensa que existem tratamentos de saúde que duram anos, né, meses, anos, e que a criança praticamente mora naquele espaço hospitalar, então a gente percebe o quanto é importante a existência desse tipo de atendimento, né, que se chama classe hospitalar, né? E aí, vindo aqui um pouco, né, para a questão conceitual dentro do que a literatura diz a respeito, né? A gente tem dois espaços, vamos dizer dessa forma, dois tipos de atendimentos diferentes, né? A gente tem a classe hospitalar e a gente tem o atendimento pedagógico domiciliar, tá? São dois atendimentos, eles têm muitas proximidades, mas têm algumas especificidades também. Então, de acordo com o MEC, por meio da sua secretaria, antiga secretaria, né, de Educação Especial, elaborou em 2002 um documento chamado Classe Hospitalar e Atendimento Pedagógico Domiciliar, Orientações e Estratégias. Nesse documento, ele fala, né, sobre classe hospitalar, dá algumas orientações, estabelecem objetivos públicos, formação, né, vários aspectos. E o conceito, né, com relação ao conceito, esse documento diz que classe hospitalar é o atendimento pedagógico educacional desenvolvido em ambientes hospitalares, direcionado para educandos que estejam temporária ou permanentemente impossibilitados de frequentar a escola regular, em decorrência de condições e limitações específicas de saúde. Então, a gente vê que aqui, nessa descrição, deixa claro que o público da classe hospitalar são pessoas doentes, né? Pessoas em situação de adoecimento que estão hospitalizadas, né? Elas estão em ambientes hospitalares. A gente percebe também que nesse documento fica estabelecido que esse direito, né, se estende a estudantes que estejam temporária ou permanentemente impossibilitadas de frequentar a escola, devido à situação de adoecimento, né? E a gente vai ver um pouco mais adiante que isso muda um pouco. Então, aqui a gente tem bem claro que o público da classe hospitalar é o estudante em situação de adoecimento, é a pessoa que está doente, fazendo tratamento, né, em contexto hospitalar.
O atendimento pedagógico domiciliar tem algumas proximidades, mas tem algumas especificidades também. Então, de acordo com esse documento, o APD, que é o atendimento pedagógico domiciliar, é o atendimento educacional realizado em ambiente domiciliar, direcionado ao educando que, por problemas de saúde, encontra-se impossibilitado de frequentar a escola, estando ele em casas de passagem, casas de apoio, casa-lar e ou outras estruturas de apoio da sociedade. Aqui a gente já percebe que existe uma pequena diferença, porque é o mesmo atendimento pedagógico, né, educacional, só que para estudantes que estejam em ambiente domiciliar. E quais são esses ambientes domiciliares? Pode ser a própria residência do aluno, quando eles têm algum tipo de síndrome, alguma deficiência, né, intelectual, síndromes raras, que impossibilitam que eles frequentem. Eles, às vezes, eles têm dentro de sua própria residência uma estrutura hospitalar montada. Então, ele tem uma enfermaria ali dentro, né, de sua própria casa, onde ele realiza todo o tratamento, todo o procedimento médico é realizado dentro de sua própria residência. Então, a residência dele é um desses ambientes domiciliares. Também dentro dessa categoria, a gente tem as casas de passagem, né, que são as casas de apoio. Essas casas de apoio são residências também, né, comunitárias, que recebem, né, acolhem os pacientes e seus acompanhantes durante o processo de tratamento. Muitos desses estudantes, eles vêm do interior, né, da capital. Então, por não terem hospital nas suas localidades, eles são transferidos para aqui, para Salvador, para fazer o tratamento. E ficaria muito dispendioso se eles ficassem indo para o interior e voltando para cá. Às vezes são interiores de 8, 10 horas de viagem. Ficaria muito dispendioso eles irem e voltarem várias vezes no mês, várias vezes na semana. Então, eles são acolhidos nessas casas de apoio, e lá os alunos, eles têm todo o acompanhamento, né? Acompanhamento médico, psicológico, eles têm alimentação, têm a moradia, ele e o seu acompanhante, enquanto dura o tratamento, né? E existem também, que esse é um tipo de, também outro tipo de domicílio, e existe também as casas lares, que funcionam como orfanatos, que aceitam, né, crianças, às vezes abandonadas, muitas delas abandonadas por serem deficientes, por sinal. Então, diferente do público da classe hospitalar, o público do atendimento pedagógico domiciliar são estudantes com deficiência. Mais adiante, vocês vão ver uma foto onde a gente tem uma festa desses alunos do domicílio, e vocês vão ver que a maioria é cadeirante. Então, a maioria é deficiente físico, às vezes deficiente intelectual, alguns têm algumas síndromes, né? Então, assim, a gente tem o público da classe hospitalar e tem o público do atendimento pedagógico domiciliar. Isso não impede, por exemplo, que a gente tenha, na classe hospitalar, um aluno que também tenha deficiência, por exemplo, né? Se um estudante que tem síndrome de Down se interna no hospital, né, para fazer um tratamento cardíaco, por exemplo, né, ele é um aluno doente que também tem uma deficiência. Então, a gente vai ter aqui dentro da classe hospitalar, né, um aluno nessa condição, e aí a gente vai estar desenvolvendo, né, a educação musical especial e inclusiva, que a gente vai estar incluindo ele junto com os outros que já estão ali, em situação apenas de adoecimento, sem ter a deficiência, né? E aí eu vou passar um pouco mais adiante para a gente pensar mais um pouquinho, como é que começou, né, ou quando é que começou, né, a atendimento educacional em contextos hospitalares. É um pouco delicado, assim, você determinar com certeza, assim, quando foi que começou esse atendimento, né? De acordo com a literatura, Paris aparece como pioneira nesse tipo de atendimento,
né, educacional em contextos hospitalares. Isso foi em 1935, é o que consta a literatura, que inclusive estabelece a Segunda Guerra Mundial como marco, momento onde muitas crianças e muitos adolescentes, né, atingidos, né, foram mutilados, feridos na guerra, e precisaram se internar, né, para o tratamento de saúde, e enquanto estavam sendo tratados, estavam fora da escola, né, e os primeiros atendimentos já aconteceram aí, nesse momento, lá na França, em Paris, em 1935, né. Aqui no Brasil, a gente tem uma experiência que aconteceu bem anterior a essa experiência que é demarcada lá na Europa, né, que foi em 1902, aconteceu essa experiência no Hospício Nacional, que tinha aqui no Rio de Janeiro, né, e nesse hospício havia um pavilhão chamado Pavilhão Bourneville, e nesse pavilhão tinha duas alas, tinha uma ala, que esse pavilhão era uma ala, né, e tinha duas salas, uma para as meninas e outra para os meninos. Nesse período, era muito comum, aqui no Brasil, crianças serem internadas em manicômios, né? E aí, nesse hospício, tinha muitas crianças que eram internadas, né, para tratamento de saúde, inclusive, e nesse pavilhão, elas tinham várias atividades de jardinagem, né, e tinham atividades didáticas também. E a autora, que é a Lobo, que fala sobre esse pavilhão, ela descreve os materiais didáticos que tinham disponíveis nesse espaço, né, que as crianças utilizavam, as aulas que elas participavam, e ela relata também a presença de instrumentos musicais que eram utilizados pelas crianças e a presença também de equipamentos musicais. E ela descreve como a atividade de audição musical, né, por meio do aparelho de som que eles usavam na época, que era um momento assim de muito enlevo, de muito envolvimento das crianças, né? Tinha um momento que elas dançavam também ao som das músicas, e aí a gente percebe que desde esse período já existia um entendimento dos gestores públicos sobre a importância do atendimento educacional, né, para essas crianças, a ponto de investirem em material didático, em instrumentos musicais, né. Então, embora o que aconteceu, né, esse fato que eu estou relatando, né, nesse pavilhão, desse envolvimento com atividades musicais, embora não se dê o nome de classe hospitalar, mesmo porque essa terminologia é recente, né, o que se fazia ali, as atividades que se desenvolviam ali, eram atividades semelhantes ao que se desenvolve hoje, no âmbito da classe hospitalar, atendimento pedagógico direcionado a crianças em situação de adoecimento em contextos hospitalares, né? E aqui no Brasil, de acordo com a literatura, a Escola Municipal Jesus, ela aparece como a primeira escola municipal, né, como a primeira escola hospitalar, no caso, né, no Rio de Janeiro, lá em Niterói, em 1950. Nesse período, no hospital, havia aproximadamente 200 crianças internadas, afastadas da escola, e o próprio diretor do hospital convidou uma professora, Alessi Ritmer, para dar aula de música para essas crianças, para aquelas crianças, né? Então, a literatura traz todas essas informações e pontuam também as Santas Casas de Misericórdia de São Paulo, que em 1930 também oferecia esse tipo de atendimento. Então, em relação a essa questão histórica, é um pouco delicado, assim, você determinar quando foi que começou a ter atendimentos educacionais em contextos hospitalares. A gente tem todas essas informações, né, e os pesquisadores e os estudiosos desse tema vêm desenvolvendo seus estudos, né, no sentido de estar demarcando, delimitando esses aspectos históricos, né? E na literatura brasileira,
já existe um vasto conjunto de documentos, né, legais, normativos, que estabelecem a implantação e a implementação das classes hospitalares no Brasil. É um tipo de atendimento que deve ser fornecido diante de uma parceria entre a Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação, né? A Secretaria de Saúde oferecendo o espaço e a Secretaria de Educação oferecendo os profissionais, né? E então já existe uma vasta literatura, vários documentos legais disponíveis na literatura brasileira falando sobre esse atendimento, desde a Constituição de 88, né, passando pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, passando pelo CONAN, pela Resolução número 2, alguns documentos bem específicos sobre atendimento, né, pedagógico, educacional para crianças em situações de adoecimento, né. O documento mais atual que a gente tem é a lei, né, que foi sancionada em 2018, a Lei 13.716, que trata, né, sobre o direito à educação a esses alunos internados, né, em tratamento de saúde. Só que essa lei, ela estabelece o prazo, ela determina que esse direito é devido ao estudante que está internado por tempo prolongado. E isso, de certa forma, embora seja uma lei, de certa forma, meio que inviabiliza um pouco, né? Visto que o que é um tempo prolongado? Né? Se a gente for parar para pensar na vida escolar de um aluno, né, o que seria um tempo prolongado? Né? Considerando que a classe hospitalar veio justamente para minimizar essa defasagem que o aluno teria por estar afastado da escola, né? Mas, assim, uma área que vem se consolidando, já está consolidada, na verdade, né? Mas que, em termos de normatização, a gente ainda tem um caminho muito longo pela frente. Cada estado, cada município vai se organizando no sentido de elaborar os documentos, né, para a implementação de suas classes hospitalares, e assim a gente vem caminhando, né, nesse processo, se for pensar aqui no Brasil, desde 1950, né, até hoje a gente vem nessa luta no sentido de que haja uma determinação em nível nacional que estabeleça as classes hospitalares, como a gente já teve em 2002, quando apresentei para vocês aquele documento, né? Foi um documento que, de fato, consolidou a existência da classe hospitalar, né? Trouxe as orientações, né? Trouxe as diretrizes, e naquele período, né, enquanto a Secretaria de Educação Especial estava vigindo, estava determinado ali, estabelecida a implementação das classes hospitalares. Mas, quando essa secretaria foi desfeita, né, hoje, quando a gente procura já nos documentos do MEC, a gente já não encontra disponível, né, esse documento, né, dentre, né, os documentos do MEC. E a gente vem nessa luta tentando regulamentar a classe hospitalar em nível nacional para que a gente não tenha mais que estar brigando por algo que é legítimo, né, que é direito do aluno. Não faz muito sentido você estar brigando por algo que você tem direito, um direito constitucional, né? E aí eu trago aqui para a gente dar uma observada em alguns números, né, em relação à presença, à existência de classes hospitalares em território nacional. Então, eu trago aqui 3 levantamentos, um que foi feito em 2013, um que foi apresentado em 2013, outro que foi feito em 2015 e outro que foi apresentado em 2017. Então, a gente pode observar que as classes hospitalares, elas existem em todas as regiões brasileiras. E se formos observar, por exemplo, de 2013 até 2017, houve um crescimento em todas as regiões dessas classes hospitalares.
De 2013 para 2015, a gente ainda tem aqui a região centro-oeste, a região norte, que se manteve com 10. Mas quando a gente parte de 2013 e vai até a 2017, a gente percebe que realmente em todas as regiões houve o aumento de classes hospitalares, né? E isso representa muito do entendimento dos gestores públicos, né, sobre a importância de estar ofertando, de estar garantindo o direito à educação a esse público, né? Que é um público em situação de adoecimento. E aí, vindo um pouco para a experiência aqui de Salvador, de acordo com Cardoso, ela defendeu a dissertação dela em 2020, é uma professora de música aqui de Salvador, e ela atuava nas classes hospitalares, ela atua nas classes hospitalares também. E ela trouxe esses números, né, que são referentes às unidades onde existem classes hospitalares, unidades hospitalares. Então, até 2020, nós tínhamos atendimento em 12 hospitais, em 4 clínicas de hemodiálise, em 4 domicílios casa de apoio, em 20 domicílios residência e em 2 domicílios casa-lar. Atualmente, esse quantitativo está menor, porque, infelizmente, algumas unidades foram fechadas por solicitação da própria secretaria dos professores e redirecionamento deles para as escolas. Então, quando um professor é retirado da classe, então, essa unidade, se não tem um outro professor para substituir, essa unidade é fechada e esses alunos ficam sem o atendimento. E se o professor de música dava aula naquele espaço, o aluno fica também sem aula de música, né? E aí, trazendo um pouco, né, da trajetória da classe hospitalar aqui em Salvador, esse atendimento educacional aqui, em contexto hospitalar, teve início em 2001. Na época, era fornecido por 2 professoras, né? Então, esse atendimento foi fruto de um convênio entre a Secretaria de Educação e as Obras Sociais Irmã Dulce, que é a OSID, né? O nome do projeto era Projeto Vida e Saúde. Em 2002, houve uma ampliação dos espaços e desse atendimento, né? E, consequentemente, claro, a ampliação também no quantitativo de professores, né? Por meio de um programa chamado Criança Viva, que foi uma parceria entre uma ONG e a Secretaria Municipal de Educação aqui de Salvador. Aí, em 2011, houve uma mudança administrativa, onde a gestão da escola, a gestão da classe hospitalar passou para o órgão central, né? Passou a ser gerido pela própria Secretaria Municipal de Educação. E, em 2015, o que eram as classes hospitalares passou a ser a Escola Municipal Hospitalar e Domiciliar Irmã Dulce. A escola foi criada em 2015, né? E nesse mesmo período de 2015, né, foi criado também o núcleo de música. Na época, nós éramos 4 professores de música. Hoje nós somos 3, porque um dos professores pediu exoneração e não está mais conosco, né? Então, hoje, a equipe a escola, ela é formada por pedagogas, professor de música, diretor, vice-diretor, tem a coordenação, tem a secretária também, né? Então, embora a gente tenha nessa escola uma sede administrativa, onde é gerida a vida funcional de alunos e de professores, as aulas, elas continuam acontecendo nos espaços hospitalares, né? Onde em cada unidade hospitalar, ela tem uma professora pedagoga que é responsável por essa unidade, né? E os professores de música, nós vamos até esse espaço para ministrar as aulas de música, né? Então, as aulas são itinerantes. E aí, trazendo um pouco, né, sobre esses alunos que têm essas aulas, falando um pouquinho a respeito deles, a gente está falando aí de crianças que,
em determinado momento das suas vidas, recebem a notícia de que estão com algum problema de saúde, que vão precisar se hospitalizar para fazer o tratamento de saúde, né? A recepção dessa notícia já é algo que deixa a criança um pouco, principalmente a criança, né, um pouco assustada. Então, quando acontece essa transição do seu município, da sua localidade, né, para o hospital aqui na capital, quando essa transição ocorre, a criança sai de casa e passa a morar no hospital, então, essa criança acaba tendo que romper com vínculos que são muito importantes para ela, né? Ela rompe com o vínculo familiar, a família fica em casa e ela vai para o hospital. Ela rompe, também tem ruptura com os amigos, né? Os amigos ficam e ela vai para o hospital, os seus brinquedos, a sua escola. Então, tudo aquilo que é significativo para a criança fica fora do hospital e ela leva tudo aquilo dentro dela, nas suas memórias, né? Mas fica tudo do lado de fora, e ela vai para a escola. Essa transição é uma situação que deixa a criança insegura, deixa a criança com medo, e tende a se ampliar essa condição quando ela começa, por exemplo, né, a passar por alguns procedimentos médicos, muitas vezes dolorosos e recorrentes, né, e isso tende a intensificar um pouco essa condição, né, de estar com medo, de estar assustada, de estar ansiosa. A criança que está hospitalizada, ela não sabe, né, se o medicamento, o tratamento que ela está fazendo, se está surtindo efeito, ela não sabe quando ela vai passar por algum procedimento doloroso de novo, ela não sabe quando ela vai ter alta, ela não sabe se vai receber visita, ela não sabe qual vai ser a alimentação daquele dia, às vezes é uma comida que ela não gosta. Então, são muitas situações que deixam a criança numa situação de certa vulnerabilidade emocional, né? E a aula de música, ou qualquer outra aula, qualquer outro procedimento, não pode contribuir para agravar essa condição, né? Essa situação da criança. Mesmo porque ela está no ambiente que é um ambiente prioritariamente da saúde, né? É um ambiente que a prioridade é a manutenção, a preservação da saúde. Então, tudo que é feito nesse espaço tem que ser feito visando também a preservação da saúde desse paciente. Então, o público da classe hospitalar, como eu tinha falado para vocês, é um aluno que está doente, um aluno em situação de adoecimento, que vai para lá para fazer um tratamento de doença. Às vezes, a depender da situação, da doença que ele está tratando, às vezes acontecem algumas situações inusitadas, né, que modificam um pouco até o quadro desse perfil do aluno. Como eu tinha falado antes, o aluno hospitalizado, o aluno da classe hospitalar é o aluno doente, né? Mas, por exemplo, eu citei o exemplo para vocês de uma criança com síndrome de Down, por exemplo, que se estiver fazendo tratamento cardiopático, a gente vai ter aí um aluno que é hospitalizado, mas que também tem uma deficiência. Mas também existem casos onde a criança, por exemplo, né, está fazendo tratamento de câncer, se ela tem um osteosarcoma e ela precisa passar por uma amputação, por exemplo, né? Então, às vezes acontece da criança entrar sem nenhum tipo de comprometimento físico, né? E, infelizmente, às vezes é preciso passar por mutilação, por amputação de uma perna, por exemplo, ou de um braço. Então, às vezes a criança entra andando e sai com uma muleta ou andando numa cadeira de rodas, né? E aí, quando isso acontece também, a gente tem um aluno que é, né, doente e que passou a ser uma criança deficiente também, né? Mas esse é o perfil, né, dos nossos alunos. E aí, trazendo algumas reflexões, né, sobre o ensino de música na classe hospitalar, deixa só eu voltar aqui.
Tem duas citações que eu acho muito pertinentes, né, para esse trabalho. Uma delas foi, foi dito por Mateiro e Lari, que são duas educadoras musicais, e a outra por Fonseca, que é uma referência em classe hospitalar aqui no Brasil. Então, Mateiro e Lari, elas vão dizer que o processo educativo é compreendido como um processo de desenvolvimento das capacidades do aluno, de modo que ele se torne capaz de apropriar-se significativamente de diferentes saberes e fazer uso pessoal destes em sua vida. Através do modo de ensinar, é possível selecionar e organizar os conteúdos de acordo com a capacidade cognitiva e os interesses dos alunos. Essa questão dos interesses é muito importante, porque, como eu tinha falado antes, esses alunos eles já estão numa situação muito delicada, né? E tudo que vai ser feito tem que ser feito pensando na preservação da sua saúde. E, nesse sentido, o processo, né, educativo ele tem que visar também os interesses desses alunos, né? O que é significante para ele, né? O que é que faz sentido para ele, né? Diante da situação em que ele se encontra. E aí a Fonseca vai dizer que é a criança ou o adolescente doente que sinaliza quando necessita de maior estímulo e de novas convocações ao desejo de saber, de aprender e de recuperar-se. Então, assim, o professor que está atuando nesse espaço, ele tem que estar com um olhar sensível o tempo inteiro para essas crianças, para compreender, né, e atender, de fato, às suas necessidades e estar desenvolvendo o seu planejamento, o seu trabalho de acordo com os interesses dele. Não adianta a gente levar para trabalhar com as crianças, por exemplo, músicas que ele não gosta, por exemplo, trazendo aqui para um contexto da música, né? Se tem uma música que a criança não gosta, é melhor não utilizar. A gente costuma fazer uma avaliação diagnóstica antes para saber mais ou menos, né, do que a criança gosta, qual o tipo de música que ela gosta, que ela se identifica mais, cantores, compositores que ela gosta. A gente costuma, né, fazer essa sondagem prévia para quando for determinar o planejamento, já pensar sobre isso, quando for desenvolver as aulas, né, já desenvolver as aulas levando tudo isso em consideração. E aí, só abrindo um parêntese, teve uma aula que eu estava dando em um espaço e eu estava trabalhando com as ganhadeiras de Itapuã e apresentei uma canção para eles gostaram, a gente começou a cantar, só que uma das alunas, ela não gostou daquela música, ela quase que não participou, né, e eu percebi que ela ficou assim um pouquinho triste, eu fiquei sem saber se era a proposta que eu tinha levado ou se era a música mesmo, né, em si. E aí, no final da aula, ela me falou, ela disse assim, Pro, deixa eu te contar uma coisa, eu não gosto de ouvir essa música porque minha avó era uma ganhadeira e ela morreu, e toda vez que eu ouço essa música, eu sinto saudade dela, fico com vontade de chorar. Então, assim, essa é uma situação, por exemplo, né, que a gente não tinha como prever, né? E aí depois eu conversei com ela, expliquei para ela que a morte faz parte da vida, que infelizmente às vezes a gente perde pessoas que a gente ama, mas que essas pessoas estão bem, que a gente pode encontrar conforto mesmo, né, longe dessas pessoas, com os amigos, com os familiares, e a gente foi conversando, ela foi, né, se acalmando aos pouquinhos. Então, assim, essas são situações que às vezes acontecem e a gente tem que estar com o olhar sempre sensível, observando o que é que pode acontecer, né? E estando sempre aberto para flexibilizar esse planejamento quando for necessário, né? E aí, trazendo algumas reflexões, né, sobre educação musical, a Arroio, ela vai falar, né, que a educação musical diz respeito à introdução ao estudo formal da música e todo o processo acadêmico que o segue, incluindo a graduação e pós-graduação, o ensino e aprendizagem instrumental e outros focos.
Desse modo, o termo abrange todas as situações que envolvam o ensino e a aprendizagem em música, seja no âmbito dos sistemas escolares e acadêmicos, seja fora deles. E Pena, ela traz, né, uma citação que eu acho muito importante, né? Ela escreveu nesse livro, esse livro foi escrito em 2002, né? A música em seus ensinos. Ela escreveu isso logo após, né, ter sido sancionada a Lei 11.769 de 2008, e aí ela vai dizer que a efetiva presença da música na prática educativa concreta depende de diversos fatores, inclusive do modo como agimos no cotidiano escolar, ocupando os vários espaços possíveis, até mesmo aqueles gerados a partir dessa nova lei, né? Então, hoje nós temos uma lei mais atual, que é de 2016, que incluiu, né, todas as linguagens artísticas no currículo da educação básica, né? E quando a lei de 2008, quando ela foi sancionada, ela permitiu a abertura de vários outros espaços para o ensino de música, e os professores de música passaram a ocupar, né, a atuar em outros contextos, que não apenas aqueles específicos de música, né, mas também nas escolas, né, de educação básica, da rede privada, da rede particular, instituições, em vários aspectos, espaços, né? E aí, uma das reflexões que eu trago também diz o seguinte, que a educação musical diz respeito aos processos de apropriação da cultura musical, de forma que as pessoas adquiram conhecimentos básicos para poder apreciar, interpretar, criar e se relacionar com parte dos elementos musicais produzidos historicamente pela humanidade. Então, o aluno que a gente recebe, o aluno de classe hospitalar, como eu tinha falado, muitos deles vêm de várias cidades do interior, às vezes, alguns povoados até desconhecidos, né, bastante distantes e desconhecidos. E essas localidades, esses contextos, eles são constituídos também por uma cultura, né? Existem manifestações musicais que fazem parte dessas localidades, e essas crianças, me deem só um minutinho, que eu vou botar aqui a bateria. Então, essas crianças, quando elas vêm, elas trazem com elas também todo o envolvimento, né, que elas têm com essas manifestações musicais, né, e aí a gente pensa muito nisso na hora de estar elaborando e escolhendo, né, o repertório, trazendo um pouco do que a gente tem planejado e associando um pouco com o que os alunos trazem com eles, né. E aí, falando um pouco sobre a educação especial, porque é bom a gente estar lembrando sempre que, embora a classe hospitalar, né, o público dela sejam alunos doentes, a gente tem os alunos, né, do atendimento pedagógico domiciliar, que são alunos com deficiência, né? Então, a gente atua também no âmbito da educação musical especial, né? E eu trouxe aqui alguns conceitos. Um deles é desenvolvido por Viviane Louro, que ela vai dizer, né, que a educação musical especial é aquela que é o ensino de música direcionado, né, para pessoas com deficiência. E Gainza, ela vai dizer também que a música, né, a educação musical especial, ela tem uma relevância muito importante para pessoas que têm algum tipo de deficiência. E aí ela vai dizer que a dimensão educativa da música, ela acaba se ampliando justamente para dar espaço e atender essa função terapêutica, né? E aí eu trago uma citação de Brúcia, que é um musicoterapeuta, e ele diz que a educação musical especial é aquela área do conhecimento que se situa na fronteira entre a educação musical e a musicoterapia. E ele vai dizer o seguinte: a principal razão pela qual não é considerada musicoterapia propriamente dita é porque seus objetivos são mais instrucionais do que terapêuticos. O aprendizado musical é um fim em si mesmo, mais do que um meio para alcançar um determinado fim. Então, a gente percebe aqui
um musicoterapeuta falando justamente sobre a educação musical especial e chamando a atenção para os objetivos, que são distintos, né? Enquanto a musicoterapia tem como principal objetivo terapêutico, a educação musical tem como objetivo o pedagógico, né? Mas não somente na questão do objetivo se situa a diferença entre uma área e outra. Existem outras questões, né? Então, quando Oi? Posso continuar ou tem alguém com o microfone aberto? Pode Pode continuar. continuar, Ah, Rosângela. A gente estava ouvindo um chiado, aí achava que era de alguém do microfone, mas acho que é um ruído do seu microfone mesmo. Tá todo mundo com o tá microfone bom então. fechado. Pronto, tá bom Pode, então. pode Tá continuar, bom. viu? Desculpa. Ok. Desculpa, gente. Então, gente, quando o musicoterapeuta organiza, né, o seu trabalho, faz a anamnese, faz o diagnóstico inicial daquele paciente e organiza o setting, né, escolhe, né, as atividades, os instrumentos que vão ser utilizados para cada um dos seus pacientes, ele já tem em sua mente o foco voltado para a saúde do paciente, né? Ele já tem esse objetivo terapêutico mesmo. Tudo que ele vai desenvolver ali vai ser a fim de alcançar essa melhoria da saúde desse paciente ou desse cliente. No caso do professor, que atua no âmbito da educação musical especial, quando quando ele entra em contato com o aluno da mesma forma que um musicoterapeuta faz, né? Ele entra em contato com o aluno para poder saber sobre a vida prévia musical desse aluno, seus gostos musicais, o que é que ele escuta, como que ele escuta, né? E aí ele vai organizar seu planejamento, vai elaborar as atividades, escolher os repertórios. Ele faz tudo isso também que o musicoterapeuta faz, só que ele está visando, né, os processos de aprendizagem musical daquele aluno, o envolvimento consciente e intencional daquele aluno com a música, né? E até em termos de tratamento, né? O tratamento que é direcionado para cada um desses sujeitos é diferente. O professor, ele se relaciona com o estudante, enquanto o terapeuta, o musicoterapeuta, ele se relaciona com o cliente. Então, existem várias situações, como é que eu posso dizer, várias questões, né, que diferencia o trabalho de um profissional e do outro, né, o professor que atua na educação musical especial e do musicoterapeuta. Agora, quando nós elaboramos, né, o planejamento para poder estar trabalhando, desenvolvendo o ensino de música na classe hospitalar, embora a gente esteja também com foco no pedagógico, na aprendizagem, em muitos momentos não é raro, sabe, os alunos trazerem muito mais respostas de cunho terapêutico do que de cunho pedagógico. E isso é algo que a gente não tem como controlar, né? Porque a gente elabora o planejamento, mas quem vai estar vivenciando, quem vai estar passando pela experiência é o aluno. Então, a forma como ele está interagindo com a música e a forma como a música está atuando na vida dele é algo que a gente não tem o controle, a gente não pode determinar. A gente atua numa área de conhecimento que, de fato, né, é uma área que toca muito nas pessoas, né? O Sloboda, ele fala isso, do poder que a música tem de nos afetar, né? É um poder muito grande. E eu costumo dizer que, às vezes, a música chega a ser um pouco invasiva, porque a gente nem tem como prever quando uma música vai tocar a gente. Às vezes, a gente escuta uma música que nunca ouviu na vida, né? Às vezes, a gente escuta até uma música que nem tem letra, somente a música, né? E nos toca, porque é muito comum a combinação da música com a letra nos tocar, às vezes porque a letra, né, nos remete a alguma situação prévia, etc., né? Mas
às vezes a gente escuta uma música instrumental que a gente nunca ouviu antes, e em determinado momento da música a gente tem vontade de chorar, a gente se arrepia, né? E é uma coisa que vem sem a gente prever, e a gente não tem como evitar. Quando a gente observa, a gente já sentiu tudo isso. A gente já se emocionou, a gente já se arrepiou, os olhos já encheram de lágrimas, né? Então, nesse sentido, a música chega a ser até um pouco invasiva nesse, sabe, nesse sentido, porque a gente não está esperando e as emoções elas simplesmente fluem quando a gente escuta uma música, né? Então, essa é uma situação que pode acontecer tanto com um estudante envolvido no momento de aula de música, como pode acontecer com um cliente envolvido em uma sessão de musicoterapia, né? E a gente percebe que são duas áreas que se utilizam de elementos mesmos, que são os elementos musicais, equipamentos mesmos, que são equipamentos musicais, atividades mesmas, que são atividades musicais, muitas dessas atividades são as mesmas que nós utilizamos, né, atividades de audição, atividades de improvisação, atividades de execução, né, são todas atividades utilizadas tanto por um profissional quanto pelo outro, né? Mas cada um com seu objetivo determinado inicialmente, né? Mas trazendo aqui para o lado do professor de música que atua no hospital, a gente não tem como prever quando a resposta do aluno, né, a proposta que a gente fez vai ser uma proposta de cunho pedagógico ou de cunho terapêutico, né? São situações que podem acontecer, né, que às vezes acontece até com uma certa frequência, né, nesse trabalho que é desenvolvido em contextos hospitalares. E trazendo aqui um pouco, né, o ensino de música aqui no município de Salvador, esse atendimento, né, essas aulas de música em classes hospitalares teve início em 2008, com o professor Eudes, que foi pioneiro nesse trabalho aqui em Salvador. Hoje o professor Eudes não está mais conosco, ele pediu exoneração e está atuando, né, no IFE baiano, mas foi ele que começou esse trabalho lá em 2008. Eu passei a integrar a equipe em 2009, e aí em 2015 entrou a professora Isabela e em 2016 a professora Cássia. De modo que quando a escola foi criada, que foi criado também o núcleo de música, nós éramos 4 professores. Atualmente nós somos somente 3 professores de música, né, nas classes hospitalares aqui em Salvador. As aulas, né, acontecem semanalmente, onde nós vamos até as unidades, né, vamos à clínica de hemodiálise, vamos a hospitais, a casas de apoio, casas lá, domicílio, e desenvolvemos as aulas, né? Geralmente, quando a gente vai para os hospitais, dar aula para os alunos, a gente costuma perguntar para as pedagogas, né, cada uma delas é responsável por uma unidade, a gente costuma perguntar para elas, né, a condição dos alunos, se tem alguém com algum tipo de limitação física, que não possa fazer alguma atividade de movimento corporal, algo do tipo. A gente está sempre fazendo essa troca com as pedagogas responsáveis, né, pela unidade, para poder estar organizando e desenvolvendo o trabalho da melhor forma possível, né? E as aulas acontecem nos leitos, nas salas, espaços adaptados e brinquedotecas. Tem alguns hospitais que disponibilizam salas para acontecer a aula de música. Em outros hospitais, quando não tem essa sala de aula, às vezes disponibilizam para a gente as brinquedotecas. E aí, quando a gente vai dar aula nesse espaço, a gente, marca, explica direitinho para os presentes, né, que naquele momento, aquele espaço vai estar sendo utilizado para a realização da aula de música. Né? Às vezes são espaços adaptados também, às vezes as aulas acontecem no leito. No leito, as aulas podem acontecer de forma individual, quando os quartos são pequenos e só tem, por exemplo, 2 leitos, né? Ou, às vezes, os quartos são grandes, né? E tem vários leitos. Então, as aulas podem acontecer de forma coletiva, né? Nesses espaços. Nós fazemos reuniões de planejamento mensal, nos professores de música, né,
com a coordenação, e nós trabalhamos muito com projetos. Esses projetos a gente desenvolve junto com a escola. Então, todo ano, na jornada pedagógica, é estabelecido um tema pela rede municipal, e a escola desenvolve o seu projeto com base nesse tema maior, e nós, professores de música, também elaboramos o nosso projeto de música juntamente com a escola, né? E aí nós vemos desenvolvendo esses projetos ao longo dos anos, né? Às vezes nós focamos, né, nas regiões brasileiras, às vezes nós focamos, como já focamos, né, na região Nordeste. Esse ano nós estamos focando nas manifestações musicais e nos cantores e compositores daqui de Salvador, né? Estamos bastante focados aqui. Antes nós trabalhávamos com projetos anuais, agora nós estamos trabalhando com projetos semestrais. E aí, quando temos a nossa reunião de planejamento mensal, a gente, né, faz uma avaliação do trabalho, vê o que é que foi feito, o que é que funcionou, o que precisa ser modificado, e aí a gente vai dando os direcionamentos necessários, né, para esse trabalho. E, como eu tinha falado um pouco mais cedo para vocês, não é musicoterapia, né? Aqui eu trouxe um pouco, né, dos instrumentos que a gente costuma utilizar nessas aulas, né? Utilizamos instrumentos harmônicos, melódicos, e percussivos também, né? E rítmicos. Então, a gente trabalha com instrumentos de percussão, instrumentos pequenos, de preferência os que cabem no bolso, principalmente quando a gente vai para os leitos, né? A gente usa muito os ovinhos, que eles são pequenos, tendo sempre o cuidado de higienizar quando a gente muda de ambiente, né? Tá em uma enfermaria, vai para outra, a gente higieniza esses instrumentos, né? Então, nós trabalhamos com instrumentos de origem indígena, como vocês estão vendo aí, alguns apitos, as maracás, né? Trabalhamos com a diversidade dos instrumentos de percussão, né? Envolvendo aqueles de bater, os de friccionar, os de sacudir, e aí a gente vai deixando disponível para os alunos experimentarem todos esses instrumentos, com exceção dos instrumentos de sopro, e a gente explica para eles o porquê do não compartilhamento desses instrumentos, né? E eles ficam à vontade para experimentar todos esses instrumentos e identificarem com qual deles, perceberem, né, com qual deles eles se identificam mais, né? E geralmente a gente desenvolve atividades de arranjos musicais, de execução instrumental, e aí eles vão experimentando, escolhendo e colocando sua criatividade toda em prática na atuação junto a essas atividades que a gente propõe para esses estudantes. Aqui eu trouxe um pouco, né, das práticas e um pouco dos espaços que a gente tem disponíveis nas unidades hospitalares, né? Então, aqui acima, na nossa esquerda, a gente tem o professor Eudes em uma brinquedoteca, em um hospital. É um hospital que investiu bastante na compra de instrumentos musicais. Como vocês podem ver aí, tem alguns metalofones, tem um metalofone e alguns xilofones, todos profissionais, né? E ele está nessa brinquedoteca no momento onde a brinquedoteca deixou de ser brinquedoteca, né, e passou a ser a sala de aula para a aula de música. Aqui abaixo, a gente tem a professora Isabela em uma sala de aula numa casa de apoio. São crianças que fazem tratamento de câncer também. Então, ela está trabalhando aqui com o jogo de mãos e copos e com os bualcas, e somente ela está usando a flauta, né? Aqui acima a gente tem a professora Cássia, ela está usando o ukulele e alguns instrumentos, né, de percussão. Aqui é uma sala de aula em um hospital. E abaixo um espaço adaptado, é um solário onde as mães costumam ir com os filhos, né, para tomarem sol. E uma vez por semana esse espaço é dedicado né? Eu não estou mais utilizando esse espaço. Uma vez na semana ele é utilizado para aula de música. Então, aqui eu estou fazendo um trabalho com os alunos, com os ovinhos e as claves, alunos da educação infantil,
depois desse momento, os alunos da educação infantil voltam para os seus quartos e sobem os alunos do ensino fundamental. Esses são 4 exemplos, né, de espaços que a gente tem disponível nas unidades hospitalares. Aqui, a gente tem outros espaços, né? Aqui, à esquerda, tem uma aula no leito. Como eu tinha falado, quando o quarto é menor, só tem 1 ou 2 leitos, as aulas acontecem de forma individual, né? Aqui ao lado, aqui no meio, a gente tem uma aula coletiva, onde eles estão executando alguns instrumentos, né? Eu estou com violão, mais à frente. E aqui do lado, uma aula acontecendo num domicílio residência com aluna, né? Que tinha uma síndrome rara. Aqui, nessa primeira foto, aqui em cima, a gente tem um momento, né, de confraternização dos alunos do domicílio. As aulas no domicílio, elas acontecem de forma individualizada, né? Então, é o professor e o aluno. Cada um em sua casa, cada um com o seu professor. Então, como esses alunos não se conheciam, 2 vezes na semana, 2 vezes no ano, desculpa, a gente organizava uma festa e essas crianças se encontravam e se conheciam, interagiam, e como vocês podem ver, a maioria é cadeirante. Como eu tinha falado, que os alunos do domicílio majoritariamente composto por cadeirantes, né, por pessoas com deficiência. Aqui abaixo, a gente tem uma apresentação pública interna, que os alunos fizeram para os residentes dessa unidade hospitalar. As apresentações públicas acontecem mais de forma interna, porque os alunos não podem, né, sair. Mas aqui ao lado, a gente tem uma apresentação pública externa com alunos que não eram hospitalizados, eles eram de uma creche, então eles tinham autorização para sair, e nós fizemos uma apresentação no teatro, aqui em Salvador. Aqui são alguns momentos, né, de criação de material. Aqui, à esquerda, a gente tem alguns chapéus de cangaceiro que eles mesmos montaram. Eu levei as peças, cada um montou o seu chapéu. Foi um momento que nós estávamos trabalhando com a cultura nordestina e falando sobre a música do cangaço, né? Aqui do lado, a gente tem fantoches, né, que são confeccionados com EVA para trabalhar com educação infantil. Aqui a gente tem um momento de criação de instrumentos musicais, né? Acima nós temos o xilofone de copo, são copos coloridos com água, onde a gente coloca anilina, né? E tenta aproximar ao máximo do som de cada nota, não fica exatamente igual, né? Mas é mais pelo processo, né, de construção do instrumento. Abaixo nós temos os ganzás, que nós construímos e cada um construiu o seu e levou para casa. Aqui, à direita, acima, nós temos um pau de chuva que foi construído coletivamente com os alunos. E aqui abaixo nós temos algumas maracás que foram construídos por eles também e foram levados, né? Eles ficaram com essas maracás. Aqui são alguns momentos de experimentação dos instrumentos, né? Porque as aulas de música, nesse contexto, não tem por objetivo a formação de músicos, mas a gente disponibiliza todos os instrumentos possíveis que a gente pode para que eles estejam experimentando, né? E, às vezes, acontece de alguns alunos gostarem tanto dos instrumentos e que pedem aos pais para comprar, entram em aulas para aprender a tocar um instrumento, e isso é muito gratificante, né? Então, aqui nessa primeira foto, a gente tem uma aluna de 9 anos que ela disse que o sonho da vida dela era tocar uma sanfona. E, às vezes, a gente convida alguns sanfoneiros na época do São João, às vezes a gente convida um trio nordestino, um trio tradicional, com sanfona, zabumba e triângulo, para fazer uma apresentação para os alunos, e a gente aproveita e disponibiliza os instrumentos para eles experimentarem instrumentos diferentes.
E aí, depois que essa menina tocou a sanfona, ela falou pra gente que o sonho da vida dela era tocar uma sanfona, né? Aqui, depois, a gente tem uma outra aluna tocando um ukulele, ela está numa sessão de hemodiálise e está tocando o ukulele. Mais adiante, a gente tem um aluno que também falou para a gente sobre o sonho dele de tocar violino, né? Ele sempre achou um instrumento bonito, mas nunca tinha tido a oportunidade de tocar. Então, na aula seguinte, eu levei um violino para ele experimentar e os outros experimentaram também. E aqui, uma aluna, né, tocando violão. Às vezes, chegam alguns alunos que já tocam alguns instrumentos, né? Alguns que já tocam violão e a gente compartilha, né? Pede para eles participarem tocando também. E aqui algumas referências, e eu vou agora voltar aqui para a nossa tela para solicitar um stop na gravação, porque eu vou apresentar para vocês alguns, se alguém tiver alguma pergunta, alguma contribuição, alguma dúvida, a gente está aqui para conversar um pouquinho. Joia, Rosângela, parabéns por sua apresentação, parabéns pelo seu trabalho também, né? Muito interessante. E aí é muito interessante a gente ver a política pública garantindo o direito à educação e a educação musical também nesse contexto, né? É interessante a gente observar que no hospital a gente pode ter várias formas de utilizar a música. Na semana passada a gente viu o grupo Saracura tocando para a humanização. Aqui, você utilizando de uma forma bem específica para ensino de música, a gente pode também ter um musicoterapeuta utilizando para um objetivo terapêutico, ou também algum profissional da saúde, no contexto da música na medicina. Mas aí cada profissional vai ter objetivos específicos. Muito interessante seu trabalho. Eu queria fazer uma pergunta em relação às aulas de música e ao planejamento. Você falou que tem reuniões de planejamento, mas como é que é a flexibilidade desse planejamento? Porque às vezes você não sabe como vai encontrar o aluno, o paciente. Então, apesar de ter o planejamento, isso é muito aberto. Isso. Além de aberto, a gente trabalha muito com planejamento flexibilizado, né? E flexível também, né? Então, toda vez que a gente planeja a aula, é tipo você deixar sempre uma carta na manga, sabe? Você planeja, mas você já pensa nas possibilidades que você pode encontrar, né? E a gente já pensa um pouquinho nisso. Principalmente quando a gente vai desenvolver alguma atividade que envolve movimento corporal, né? Às vezes, como já aconteceu, por exemplo, né, de elaborar uma aula onde a gente vai utilizar o movimento corporal andando. E, por acaso, justamente naquele dia, nós tínhamos 5 alunos, 3 deles sem o movimento nas pernas. Entende? Às vezes você leva uma atividade, um jogo de mãos e copos, por exemplo, e quando você chega lá, tem vários alunos que não estão podendo movimentar os braços, inclusive um dos braços. Inclusive, na atividade que eu coloquei ali, não sei se deu para vocês observarem, no jogo de mãos e copos, geralmente ele é feito com palma e movimento nos copos. Só que como a maioria estava com acesso, né, e eu não quero que ninguém perca o acesso para não ter que tomar furada novamente, né, ao invés da gente bater palma, eles usavam somente a mão que estava sem o acesso, ao invés de palma, batendo na mesa. Então, bate na mesa. Então, a gente sempre pensa em outras alternativas, porque caso a gente chegue e encontre o aluno numa condição que não tem como, a gente já pensa nessas mudanças, né? A gente já vai organizando. E, geralmente, as coordenadoras, elas também dão muita orientação para a gente, né? Quando a gente está tendo reunião, elas sempre conversam e trazem essas questões que podem acontecer nos ambientes com os alunos, né? E aí a gente vai fazendo essa troca e juntamente com as professoras das unidades, porque elas estão com o aluno durante toda a semana, né? Elas estão com os alunos. A gente só vai uma vez na semana, mas elas estão lá todos os dias da semana. Então, elas têm um contato muito mais próximo com esses meninos,
Então, quando a gente chega para dar aula, elas já falam para a gente, olha, tem um aluno aqui que está assim, tem um aluno aqui que está precisando disso, tem um aluno aqui que, sabe? Elas já vão dando essas indicações, e a gente já vai pensando, quando é algo inusitado, né, inesperado, a gente já vai pensando em como, né, reverter aquela condição. Mas a gente sempre trabalha com planejamento aberto, que a gente possa Uhum. estar fazendo as modificações quando necessárias. Sim, muito interessante. Pessoal, fique à vontade para fazer perguntas aí, pode abrir o microfone e ficar à vontade aí para a gente aproveitar esse tempo aí com Rosângela. Só lembrar que se alguém Ah, eu quero não quiser. agradecer aqui, gente, a presença de meu amigo lindo, Edis Cunha, minha coordenadora, Naildes. Eita, coisa linda. Obrigada, gente. Obrigada a todos vocês que estão aqui. Caso alguém esteja sem conseguir fazer a pergunta pelo microfone, pode também digitar no chat, que aí a gente lê aqui, tá? Aproveitar enquanto estão se organizando, eu faço outra pergunta. É interessante também, Rosângela, como vocês se apresentam visualmente. Vocês usam jaleco, né? Isso, E aí a interface é muito grande entre um profissional da saúde e um professor de música. Então, quando chega sim. com o jaleco também pode confundir. Como foi para você a inserção nesse contexto, né? Até pessoalmente mesmo. Que aí tem formação para dar aula de música e a gente com estudantes sem nenhuma dificuldade ou na educação musical inclusiva. Então, como foi para você chegar nesse espaço e lidar tanto com esse planejamento flexível quanto com pessoas em situação de muita fragilidade? Então, o jaleco, ele faz parte dos equipamentos que a gente precisa utilizar, né? Tanto determinado pela CCIH, né, os hospitais, e como aqui também, né, na própria rede municipal, eles fornecem jaleco, já forneceram jaleco para a gente, né? Não tem como atuar nesse espaço sem o jaleco, né? Então, a gente acaba meio que se adaptando, entende? E, assim, você está dando aula de música num contexto hospitalar, é muito comum, às vezes, né, algumas pessoas confundirem com musicoterapia, né, principalmente quando os próprios profissionais, por exemplo, e os próprios pais e acompanhantes percebem, né, quando acontecem algumas situações que os alunos apresentam uma certa melhora na condição de saúde depois que sai da aula de música. Então, ainda que você diga, não, gente, é aula de música, por mais que você diga, eu estou aqui para garantir que eles aprendam música, etc. e tal, mas o que vai saltar aos olhos de um pai que está vendo o filho ali no sofrimento, não vai ser o que ele aprendeu, não vai ser que ele entendeu, que ele conheceu a biografia de algum cantor, de algum compositor, e que ele aprendeu a tocar algum instrumento, não. O que vai saltar aos olhos dele é justamente aquela melhor na condição de saúde do aluno, né? Para os profissionais da área também, quando eles percebem que houve algum tipo de melhora, é isso que salta aos olhos. Agora, o importante é que a gente entenda, né, que ainda que ele possa ter trazido alguma resposta de cunho terapêutico, que ele tenha aprendido, né? Isso para a gente é muito importante, embora a gente valide muito essas respostas terapêuticas que eles trazem, porque é resultado de um envolvimento deles com a música. Isso é muito natural e ainda bem que a gente não tem como interferir nisso, né? A gente não tem como interferir, é do próprio processo mesmo, né? Agora, com relação a estar lidando, né, com algumas situações, assim, de adoecimento um pouco mais grave, de algumas situações, assim, às vezes é doloroso você ver, assim, alguns alunos partindo, sabe? É uma coisa que é meio delicada, mas a gente enfrenta, porque um aluno foi, mas tem outros lá esperando, né, a próxima aula, e a gente precisa
né? A gente precisa viver aquela passagem, respirar, né? E voltar para a aula, para dar aula para os outros que estão esperando, né? A gente acaba aprendendo a fazer esse movimento, né? Sim. A Aline levantou a mão. Depois também, se a Anaíldes ou Eudes quiserem comentar, fique à vontade. Vocês participam ou participaram do projeto, né? Então, Aline, pode ficar à vontade, Aline. Boa tarde, estava falando com o microfone desligado aqui. Rosângela, parabéns pelo trabalho de vocês, fiquei encantada. Eu tive uma Obrigada. dúvida que é o seguinte, é, bom, enquanto educadora musical, como que é o seu preparo e o preparo do resto da equipe em relação a essas crianças com doenças raras e outras comorbidades que são mais difíceis e que a gente tem pouco conhecimento e tudo, como é? Vocês se informam com os pais ou então vocês fazem algum outro tipo de preparo? Minha curiosidade é nesse sentido. Uhum. A maioria de nós fez especialização, né? Tem alguns que são psicopedagogas, tem algumas que são psicomotricistas, tem alguns que fizeram musicoterapia, né? Cada um vai buscando se especializar, né? De acordo com as suas possibilidades, né? As suas condições. Cada profissional vai fazendo suas especializações, suas formações. Às vezes, a secretaria também, né, faz algumas formações e a gente participa também dessas formações, né? A gente faz muita leitura também, né? Leituras em grupo, leituras individuais. A gente vai buscando nos artigos, tentando compreender um pouquinho, sempre fazendo um pouco de pesquisa. A gente não para de estudar nunca, né? A gente que é professor não para de pesquisar nunca, não para de aprender nunca, né? São muitas questões. Às vezes a gente tem muito mais dúvidas do que certezas, né? Eu me lembro que uma vez eu participei de um congresso que também é outro momento formativo, né, os congressos que a gente participa, a gente sempre está indo congressos de classe hospitalar. No caso de nós de música, nós sempre vamos para os congressos que envolvem a escola hospitalar, como congressos na área de educação musical também, né, que são outros espaços formativos. E eu me lembro que uma vez, em um desses encontros formativos, perguntaram para Fonseca, que é uma referência em classe hospitalar aqui no Brasil, perguntaram para ela como é que ela conseguia dar aula para alguns alunos que tinham certas deficiências, né, algumas síndromes raras, se os professores sabiam, né, conheciam aquela doença, sabiam tudo sobre aquela doença para poder dar aula. Porque a pessoa que perguntou condicionou, né, o saber da aula ao conhecimento da doença, né? E aí ela respondeu com uma pergunta que eu achei muito pertinente. Ela disse: será que eu conseguiria dar uma ótima aula ou uma boa aula se eu conhecesse tudo da doença e não soubesse da aula? Porque o meu papel é de ensinar, eu estou ali na condição de professor. Você vê que um profissional da medicina, ele estuda durante anos para conhecer sobre doença e ele não sai da universidade sabendo tudo sobre as doenças. Nós, professores, não podemos ter essa pretensão. Primeiro, porque não é a nossa tarefa. Segundo, porque não tem condições. É muita coisa, na verdade, né? A gente tenta compreender um pouco para conhecer mais até com relação tipo, desdobramentos da doença. Por exemplo, se eu estou trabalhando com um aluno que é deficiente auditivo, por exemplo, né? E eu sei que a consequência disso é uma dificuldade de se envolver com a música, porque o fenômeno auditivo não chega, né? Ele não vai conseguir responder da forma como eu estou esperando que ele responda, né? Ele vai responder de outra forma se eu oferecer para ele um recurso outro que permita com que ele absorva a música de uma forma diferente da forma que eu absorvo. Eu escuto pelos ouvidos, um surdo escuta com o corpo inteiro, então ele vai precisar da vibração para poder saber do que se trata. Então, eu preciso fornecer para ele
todos os elementos necessários, né, que possam permitir com que ele absorva a música por meio da vibração. Aí eu vou ver de que forma ele me responde para poder compreender. Então, é mais nesse sentido, entende? Não tem como você saber tudo sobre todas as doenças, mas saber algumas consequências que ela traz é interessante porque te ajuda na hora de você estar planejando a aula. Joia, Obrigada, Rosângela. Rosângela. Posso? Desculpa, só para terminar um raciocínio que eu tive enquanto você falava, assim, porque eu sou professora de canto e quando eu vi o rapaz, né, que estava vocalizando, aquilo ali me trouxe tantos pensamentos, assim, de como que, talvez, né, assim, eu não conheço nada sobre a condição dessa pessoa, mas eu faço várias inferências de que aquela pessoa não vai conseguir cantar nunca, que aquilo ali é uma limitação para a pessoa, e aí, de repente, você me traz uma outra coisa, né, mostrando esse vídeo, que existem outros caminhos e que o professor ele precisa ter essa habilidade de mostrar outras possibilidades e é isso, né? Muito bonito isso que você me É traz. porque, assim, ó, Aline, é, é, eu costumo dizer que não existe, assim, o certo e o errado, não, sabe? Eu penso o seguinte, nós, ouvintes, fomos treinados para entender quem é falante da língua. Os recursos que nós temos para compreender a comunicação é por meio da fala do emissor, enquanto a gente vai estar aqui com o recurso auditivo ouvindo e o cognitivo compreendendo. Nós fomos treinados, de certa forma, né, para compreender assim. A mesma coisa com o autista. A gente foi treinado para compreender o que uma pessoa que não tem autismo, né, diz, expressa. Só que existe muito mais outras formas de se expressar, de dizer, do que por meio apenas da voz, né? Só que a gente é que não sabe. Às vezes ele lá está respondendo a gente, mas a gente não sabe porque a gente não aprendeu outras formas. A gente só tem essa forma de entender. Então, se ele traz uma forma diferente, a primeira impressão que a gente tem é de que, poxa, ele não está absorvendo, ele não está aprendendo. E como é que eu, sabe? Mas não, ele tem outras formas. E quando eu fui apresentada para ele, a professora me falou, né, que ele vocalizava. E o professor Eudes, que trabalhou com ele antes, também me falou. Ele disse, olha, ele não é verbal não, mas ele vocaliza. E aí eu comecei a trabalhar somente com vocalização, porque na verdade a gente não deve partir das limitações. A gente deve partir das potencialidades. O que é que ele tem potencial para eu estar desenvolvendo um trabalho de música? Ah, ele consegue sair, pronto, a gente vai por esse caminho, sabe? É mais ou menos por aí. Queria só fazer um comentário aqui, Rosângela. Você falou uma coisa super importante em relação a essa questão, né, do conhecer ali o seu aluno, no caso, né, no caso as limitações, as condições, né, desse seu aluno. Você falou que você faz sempre reuniões com os coordenadores, que são aquelas pessoas que estão ali, digamos, mais no dia a dia, né, com os meninos, né, com as crianças, com os adolescentes. Então eles têm mais informações que vocês têm, né? Eu acho que esse tipo de contato é também um diferencial, né? Porque você consegue ter informações sobre determinadas habilidades, sobre determinadas limitações, sobre determinados potenciais, sobre determinados gostos, que se você tivesse só aquele tempo da sala de aula ali com a criança, você não teria, né? Exatamente, exatamente. Um encontro por semana é pouco para o ensino de música e é pouco, né, para conhecer o aluno, né? É bem pouquinho. Então, é imprescindível, assim, esse contato semanal que a gente tem com a professora da unidade, porque elas dão realmente muita informação para a gente, bastante mesmo. Quando a gente chega na unidade, a primeira coisa que a gente faz, né, a gente senta, organiza o material e aí conversa, né, e aí elas passam para a gente, né, como é que estão como é que estão os alunos, né? E a partir disso a gente já vai repensando. Muitas vezes não tem muito o que mudar, não. O que a gente planejou, a gente consegue desenvolver. Mesmo porque, como a gente trabalha também com a educação inclusiva, a gente sempre leva
uma carta na manga, alguma atividade que possa ser, né, necessária para caso tenha algum aluno com deficiência, né, presente na turma. Então, assim, quando elas trazem essas informações para a gente, ajudam bastante, né, a gente está repensando, ainda que ali naquele momento, né? É, o professor Eudes fez um comentário aqui no chat. Não sei se você gostaria de falar pelo microfone também ou trazer algum comentário, Eudes. Aí eu não vi. Vou ligar a câmera aqui, pronto. Olha, Ah, gente, que alegria e descunha. pois é. Estou com a voz um pouquinho rouca, mas acho que dá para falar. Primeiro, parabenizar a Jan, belíssima apresentação. E é um trabalho Obrigada. que me toca bastante, né? Eu trabalhei durante um bom tempo, foram 15 anos, atuando em hospitais, em domicílios, casa de apoio. E, assim, é um debate muito interessante. Eu acho que a gente avançou bastante na produção acadêmica nesse período, porque me traz uma lembrança de que a gente escreveu um relato de experiência. Eu não me lembro o ano, se eu fui. Bom, um desses eventos da associação da BEM, né? E as pessoas se surpreenderam com o tema e com a possibilidade de ensino de música nesse espaço. Mas, assim, o diferencial é porque era uma política pública de uma rede pública de ensino, né? E trabalhando, ofertando aulas de música nesse espaço. Porque as ONGs já fazem isso, mas um programa vinculado a uma rede municipal e dentro de um programa de classe hospitalar, isso foi uma novidade. E eu acho que foi 2012, se não me engano, acho que foi uma boa 2010. 2010, né? Bom, desse tempo para cá, a gente vê assim pessoas interessadas, a gente já lista uma quantidade significativa de trabalhos, né, de produção acadêmica, em artigos, em eventos, em produção de livros. E as reflexões e o avanço das metodologias nesse trabalho também a gente avançaram bastante. Eu assistindo a apresentação do Zan aqui, eu percebo, eu que vi o trabalho nascendo aqui em Salvador, a gente percebe o quanto amadureceu do ponto de vista da discussão pedagógica, né, da discussão acadêmica e da própria prática. Então, são muito interessantes essas perguntas, porque, assim, eu acho que os professores, o que influencia a nossa formação, esses saberes docentes, vem desde a nossa infância, passa pela vida escolar, nossa formação em uma graduação, mas tem uma parte que eu acho que é fundamental. Eu acho que a literatura da área de pedagogia trata bem disso, é aprender, um professor aprender com o outro, no exercício da profissão. No caso da classe hospitalar, isso acontece muito, porque a gente inicialmente tinha uma formação no curso de extensão de 80 horas, era um requisito para ingressar. Depois esse curso acabou e aí a gente passou a ter uma especialização, mas mesmo assim não garante que a gente conheça. Então a nossa formação é no espaço que a gente atua e com os colegas e nos momentos de reunião, de estudo, grupos de estudo. Acho que isso aí é bem importante. Zan, obrigado pelo convite. Imagina, eu que te agradeço. E saber que tem uma disciplina também discutindo educação musical e saúde, né, na universidade pública e na área de música, no programa de música. Eu acho bastante bacana e acho que a gente está avançando nas discussões sobre educação especial, né, sobre inclusão, e isso na área de música. Estou por aqui, obrigado, professor Davis. Caso queiram saber algo mais, eu posso contribuir. Por favor. Obrigado, Deus. Obrigada, amigo. Obrigado pela presença aí. E bom, como você falou, né, a gente ter esse espaço para discutir e ampliando mais, né, que a gente vai ter essa discussão na Ampom, em Salvador, na UFBA. Então, trazendo também essa discussão de classe hospitalar, de educação musical, pensando na promoção de saúde, né, que a gente vai estar no contexto de aula de música, sim, mas envolve saúde, envolve promoção. E assim, que bom quando um pai fala
que meu filho saiu melhor depois da aula de música. Que bom, né? Porque assim, esse é o objetivo, né? Então pensar que ele saia pior, né? Que ele saia triste, mas tem todo esse efeito que a música traz, né? Independente do contexto ela ser aplicada, ela traz essa carga emocional e tem essa regulação emocional, né? Então, que bom vocês pioneiros aí, né, em Salvador nessa discussão também. Eu lembro os primeiros textos que eu li de classe hospitalar de educação musical foram vocês que escreveram, né? Nos congressos da ABEM, eu sempre encontrava lá Rosângela e Eudes como autores dos textos. E que bom ter vocês aqui na UFMG com a gente. E eu queria destacar também uma coisa que vocês comentaram, que é a importância de ter esse tipo de programa num serviço público, né? Não é porque é muito importante, sem dúvida alguma, você ter isso através de ONGs, né? O terceiro setor está aí e precisa estar aí também, mas ter isso garantido dentro do serviço público, com todas as dificuldades que com certeza vocês encontram, né? Mas vocês estão aí resistindo, conseguindo produzir, né? Não só produzindo a atividade em si, mas produzindo inclusive conhecimento a respeito disso, né? Isso, então, eu queria dar o parabéns aí para a equipe toda de vocês. Obrigada, Renato. De fato, né, você conseguir, né, tá atuando junto com esses alunos e tá atuando numa rede onde os gestores públicos entendem a importância, né, desse atendimento, né, se predisponibiliza, né, a fornecer. E quando você percebe que é um tipo de atividade que ultrapassa esse espaço e adentra o espaço da universidade pública, realmente se torna bem mais significativo, né? É isso mesmo. Queria saber se alguém gostaria de trazer mais alguma questão. Pode ficar à vontade aí, ou digitar no chat, ou falar pelo microfone. Essa formação, Eudes, do educador musical hospitalar, né, seria realmente buscar essas informações, porque na própria universidade você não tem, né, esse conhecimento disponibilizado. Então, quem tem interesse em atuar como educador musical hospitalar seria tentar unir conhecimento da educação musical com a área da saúde também, porque não existe, né, uma formação específica. É isso. A gente não tem, né, uma formação, ainda mais na área de música, né? A gente tinha uma formação era mais específica no curso de extensão, mas era mais abrangente sobre a atuação do docente em classes hospitalares. Então, assim, acho que um caminho pode ser esse, né? A formação na área de educação e saúde. Eu acho que a musicoterapia é um bom caminho, né? Assim, eu acho que você lida com questões de saúde, não que você venha fazer a musicoterapia no espaço, não se trata disso. Mas a gente também não pode fragmentar tanto as áreas do conhecimento, né? Elas são complementares. Tem efeitos terapêuticos, é terapêutico, a gente pode dizer isso tranquilamente. Não é uma atividade, né? Não é uma terapia, uma musicoterapia, nos moldes que a gente conhece, mas tem efeitos terapêuticos. A gente pode dizer que uma atividade ela é terapêutica. E acho que seria um bom caminho de aproximação. E também eu acho que assim a gente já tem algum registro de produção acadêmica. Eu lembro que eu discutia muito com o Zan quais seriam essas especificidades, né, para a gente atuar. E a gente elencava questões que eram básicas, assim. A questão do cuidado com a higienização era muito importante, né? Como ter esses cuidados pela questão do risco mesmo, da sua saúde e do paciente. A gente falava assim das metodologias, adaptação, adequação de atividades, isso também era muito importante. Um outro aspecto que eu acho que é bem relevante é você compreender a cultura organizacional do hospital. Ali você tem uma forma de interagir com o médico, com o enfermeiro, quem atua, quais são essas funções, né? Qual é a dinâmica desse espaço. Inclusive, se você pode entrar num determinado leito ou não, tem
algum tipo de restrição. Então, são informações que eu acho que ajudam bastante. E tem aqui o clima organizacional da própria instituição. Você vai ter médicos que são super parceiros. Eu lembro que no Aristides Maltese era um hospital do câncer. É um hospital do câncer aqui em Salvador. Eu dava aula na Brinquedoteca. Uma das médicas, ela fazia questão de, antes de ir para o atendimento, ela passava e fazia pelo menos 10 minutos de aula comigo, com os alunos, os pacientes. Depois ela ia chamar no consultório. Então, ela era muito aberta e valorizava, convidava a gente para fazer formação, inclusive na área médica, com temas diversificados, né? Outros não, já talvez não tenham a mesma compreensão. Agora, assim, de uma maneira geral, o professor ele é muito bem acolhido nesse curso, pelos profissionais e pelos pais, né, acompanhantes, e também pelos alunos. E a gente tem uma parte que também chama a atenção e que nos favorece bastante. Estar com um instrumento, carregando um violão, um ukulele, um pandeiro, isso já é um convite. Dos anos que eu trabalhei, eu só me deparei com uma situação que foi um pouco constrangedora no hospital Martagão Gesteira. Uma das mães disse que não queria música porque que respeitasse aquele momento que era de sofrimento. E ela também pediu, eu também entendi e compreendi, conversei com ela. Só me lembro dessa situação que foi assim algo de alguém dizer assim, não quero música agora, porque não cabe aqui. Tem um outro significado. A maioria das vezes, as pessoas estão abertas como algo que tira a atenção, né? Que leva para um outro lugar de atividade com música. Então, alguém quer trazer mais alguma questão? A gente já pode ir caminhando para o final aqui da nossa mesa, agradecendo muito, Rosângela, a sua presença, Eudes também, né, suas contribuições, Anaíldes, todos que estiveram aqui presentes. E vamos seguir aí para as considerações finais, né, Rosângela e Eudes, se a Anaíldes também quiser falar, a gente está fazendo aqui o encerramento, fiquem à vontade. Pronto. Mais uma vez, gente, eu quero agradecer, né, a vocês por estarem aqui com a gente, né, conversando um pouquinho sobre esse tema, né, convidar vocês também para lerem um pouco, né, a respeito desse trabalho, que realmente é um trabalho de uma grande relevância social, né, e é aquela coisa, a gente tem que estar sempre lutando, né, por direitos, ainda que esses direitos já tenham sido estabelecidos, né, ainda que já sejam constitucionais, mas a gente tem que estar sempre lutando por esses direitos. E se não for a gente que lute pelo direito da continuidade dos estudos dos alunos, né, hospitalizados, quem vai fazer isso, né? Desculpe Então, a gente interromper, desculpe interromper. Onde pode encontrar as referências sobre esse tema, educação musical hospitalar? Se indica os anais da ABEM em algum local específico, quem tiver interesse em procurar? sim, sim. Em alguns anais da ABEM, ele está disponível. No Google Acadêmico também, a gente encontra alguns materiais. No próprio Google também tem alguns materiais. Eu e eles temos um capítulo em um livro da Federal de Uberlândia, né? Foi um dossiê sobre música. Então, está disponível, né? Na internet, encontra alguns artigos, né? Que vocês podem estar dando uma olhadinha. E é isso, gente. Muito obrigada. É, a Naildes escreveu, mas ela escreveu, acho que, não sei se houve algum problema aqui, mas ela acabou mandando a mensagem direto para mim, então eu vou pedir autorização aqui para ler, tá? Ela está falando que ela, na verdade, ela está agradecendo a oportunidade de divulgar o trabalho, né? Que hoje eles estão uma escola instituída na rede municipal de educação, na Escola Municipal Hospitalar e Domiciliar Irmã Dulce, né? Como Rosângela
havia mencionado ali na palestra, né? E não, realmente eu acho que é um reconhecimento bastante importante, né, desse tipo de trabalho, né, essa institucionalização. E parabéns aí, Salvador, porque de certo modo está sendo empreendedor e está mantendo esse serviço há tantos anos, né, como um serviço público, como o Rosângela acabou de mencionar, com um impacto social com certeza gigantesco. Sim. E aí vamos finalizando. Ah, eu gostaria de falar alguma coisa a mais. Só agradecer, né? Eu acho que bacana ver um convite desse para poder falar sobre esse trabalho que é tão importante. E fico muito feliz também, desenvolvendo uma pesquisa de doutorado que eu acho que vai trazer resultados também bem interessantes. E obrigado pela oportunidade de falar e de trazer algum complemento, alguma reflexão sobre isso. Obrigado, professores e os demais. Obrigado, Zan. Obrigada, Obrigado. Queremos aproveitar para convidar todos. Na próxima semana, continuaremos a mesa de debate discutindo sobre musicoterapia e promoção de saúde, com a professora Cláudia Zanini. E aí, agradecemos a todos hoje pela presença. E mais uma vez, Rosângela, muito obrigado pelo aceitar o nosso convite aqui e passar esse momento com a gente. Eu que A gente vai agradeço. encerrando aqui. Um Obrigada. abraço a todos. Outro. Tá, muito Obrigado. obrigado. Tchau, muito obrigado, gente. Eu preciso falar com você no finalzinho.